pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Malu Ramos. Sejam bem-vindos a mais um Informando. A implantação do DCGO ampliado trouxe uma série de novidades para a educação física, como as competências específicas, as 8 dimensões do conhecimento e as unidades temáticas. Dentre outras mudanças, o DCGO ampliado também trouxe para o currículo escolar a temática das lutas, para nos ajudar a compreender um pouco mais essa nova realidade. Receberemos como entrevistado especial o professor Orozimbo Cordeiro Júnior, que é mestre em educação e professor da Rede Municipal de Educação de Goiânia. Dando continuidade à nossa série de episódios intitulada O papel da educação física no contexto escolar, neste programa vocês irão acompanhar a primeira parte de uma entrevista extremamente interessante que traz a unidade temática Lutas no Ambiente Escolar. O professor, mestre em educação Orozimbo Cordeiro Júnior, conta como essas práticas corporais nas unidades educacionais pode auxiliar no combate às violências. E ele faz uma retomada histórica da caminhada dessa prática, citando os documentos que surgiram e que balizaram a conduta do professor de educação física. É isso aí, Malu. E hoje temos um papo, como você mesma falou, que é extremamente importante. Vou falar com o professor Orozimbo Cordeiro Júnior. Ele é professor de Educação Física da Rede Municipal de Goiânia, nosso colega de rede. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Tete Ribeiro. É um prazer estar aqui. E agradecer também ao professor Luciano e também a Malu. A unidade temática que a gente vai falar é sobre lutas, né? Ok. Então, é uma das grandes novidades implantadas pelo DCGO Goiás, porque apesar de serem práticas bem conhecidas no Brasil, a gente sempre vê, né, geralmente esses atletas nas Olimpíadas, aquela coisa toda, inclusive com grandes atletas, e vou de novo. Ficou muito grande a pergunta. Então, professor, a unidade temática Lutas é uma das grandes novidades do DCGO, e aí abre um monte de possibilidades. A gente vê aí essas práticas conhecidas no Brasil, com grandes atletas em diferentes modalidades, e não eram práticas comuns dentro da escola, né? Então, para a gente começar o nosso bate-papo, explica aí para o pessoal que está nos assistindo nesse momento o que são as lutas nesse contexto e qual é o papel delas dentro da escola, segundo o DCGO ampliado. É necessário historicizar um pouquinho rapidamente o contexto dessas lutas, como ela existiu. A partir do decreto 69.450/71, era o paradigma da aptidão física, da educação física. Então, necessariamente, nas escolas, trabalhavam de forma bastante esportivizada. E muitos professores que lidavam com as lutas eram realmente praticantes daquela luta. Ah, eu lembro essa época. Então, tipo assim, para ser professor de judô tem que ser judoca. Para ser de taekwondo tem que ser alguém que lutava taekwondo. Isso. E aí o que acontece? Com o início da LDB e a caracterização cada vez mais da educação física, afastando de um processo de esportivização grande e procurando uma aproximação mais dentro da forma curricular, o professor ele passa a assumir uma gama de conteúdos da cultura corporal, que não era mais tão enfatizado só em esporte, e aí ele começa a abrir para a ginástica, para a dança e para a luta. E aí essa particularidade ela vem um pouco através do PCN. Inicialmente ele estabeleceu. Só que o PCN
é importante falar isso, em relação à definição de luta no PCN, que eram disputas estabelecidas entre oponentes, onde um precisaria subjugar o outro. Isso trouxe, na minha opinião, uma dificuldade muito grande para que os professores de educação física entendessem o papel da luta no contexto escolar. E para que a luta ela passe a ser significativa dentro da escola, ela precisa ter um caráter mais educativo e menos esportivizado. Então, um grande desafio dessa luta dentro do DCGO é oferecer um elemento da cultura corporal em seu papel educativo e não mais tão esportivizado. Eu acho que essa é a grande diferença. E quando se joga essa responsabilidade para os professores de educação física, um grande obstáculo é que muitos professores não tiveram essa vivência no currículo das suas escolas de formação. Por exemplo, eu formei na Universidade Federal de Goiás em 2000 e nem perto disso, nenhum tipo de discussão com relação à luta houve. Então, o meu interesse particular veio porque eu fui um praticante, vamos dizer assim, não fui um grande atleta, mas tive a experiência. Já entendeu, né? Os ânimos, quando você fica assim, porque não é fácil, às vezes as pessoas acham que é simplesmente chegar e lutar. Mas você tem os sentimentos, você tem as reações, você passou por isso, né? Isso. E entendo que era apontado que isso viria a crescer. Mesmo no momento em que eu estava ali, pós a formação que eu tive em curso superior, eu percebi que esse elemento ele passa cada vez mais a se tornar mais importante. Por quê? Porque a manifestação do conteúdo lutas, ela passa a estar presente nos filmes de ação, nos desenhos, na forma como os próprios dublês eles fazem cenas coreografadas de luta. Então, a própria sociedade acaba legitimando o MMA enquanto um esporte, né? E muitas vezes questionável, né? Mas que as nossas crianças assistem e que precisa ter um parâmetro mais afastado da questão esportivizada e mais próximo a uma perspectiva reflexiva e educativa. Nessa questão, quais são esses principais, ainda dentro dessa questão, quais são, além da não formação, tem mais desafios dos professores de educação física em relação às lutas? Sim, os desafios mais próximos da realidade de um professor dentro da escola são os materiais específicos, porque a referência teórica também determinada pela DCGO, que é a reflexão sobre a cultura corporal, ela precisa, em muitos casos, que você esteja trabalhando, que seja o esporte, que seja a ginástica, a luta ou a dança, de materiais específicos para aquela prática. Ou seja, você não tinha aquela cultura dentro da escola e você passa a ter aquela cultura dentro da escola, e a necessidade também de materiais específicos é muito importante para o desenvolvimento da prática. Mas eu penso que o que organiza também, junto aos materiais, é a organização com princípios curriculares, para que a gente possa organizar esse conhecimento de luta dentro da escola. E aí a gente tem que falar um pouco dos princípios curriculares que o professor precisa ter para alcançar isso, que basicamente segue a pedagogia da educação física crítico-superadora e a pedagogia histórico-crítica sobre cinco aspectos, que é a relevância social de um conteúdo. Se eu vou colocar aquilo na escola, por que eu estou colocando, para que serve, em que sentido colocar qualquer desenvolvimento de luta dentro da escola poderá auxiliar o aluno. E que essa perspectiva traga para o aluno, para segundo ponto, que é a inovação sobre aquilo que está sendo mais desenvolvido no mundo, ou o que ele está vendo no dia a dia dele, que está próximo da realidade dele. E se você for ver a leitura que as crianças fazem hoje, de desenhos como Naruto, mangá,
uma série de coisas, sempre é uma realidade de luta presente. Nisso, o professor precisa fazer a problematização, a instrumentalização, que é deixar claro para o aluno os limites e possibilidades reais de uma prática de luta, deixar muito claro a diferença entre luta e briga, que é um limiar muito próximo que a gente, enquanto professor de educação física, precisa deixar claro para que isso não aconteça e que num momento mais final ele possa passar por uma cartaz, um pensamento reflexivo sobre aquela prática e chegar em outra prática. Uma delas, na minha forma de ver, que eu trabalho, luto para que esteja estabelecido na escola, é o respeito ao outro, né? Um espaço específico para que haja luta, no sentido educativo, mas que se construa uma nova relação com o colega, que não seja uma relação de agressividade, combatendo inclusive o bullying em ambiente escolar, mas com exemplos práticos, com realidades vivenciadas, com respeito ao corpo do outro, ao limite do outro, né? E é essa experiência onde que a escola, ela a cada dia ela tem que lutar para estar melhorando. Gostaram da nossa primeira entrevista com o professor Orozimbo Cordeiro? Ele explicou muito bem que as práticas de lutas na escola não são mais voltadas para o desenvolvimento da aptidão física ou esportivização, que essas práticas de lutas devem ser voltadas para a interpretação da realidade e combate à violência. Ele também cita os princípios curriculares, que são os verdadeiros balizadores da trajetória dos professores. Muito interessante, não acham? E eu quero lembrar a vocês que essa série sobre educação física está disponível em nosso canal do YouTube. Basta buscar o canal Conexão Escola, a playlist Informando. E o nosso material também está disponível no portal Conexão Escola, em nossa Mediateca, com várias propostas didáticas. Até a próxima! Até lá! Beijos! Tchau, tchau!